Você sabe que o Gênesis, na Bíblia, o livro Gênesis, que significa começo, o começo de tudo. Gênesis, ele explica como chegamos aqui. Não apenas a origem da vida, mas por que tudo virou de ponta cabeça como está hoje. Como chegamos aqui? E não é uma coisa apenas histórica, um fato histórico, você olhar lá, então quer dizer que foi assim. Não, é uma história que se repete a cada momento, a cada dia, a cada geração. A história de Gênesis é a sua história, é a minha história. É como nós conduzimos a nossa vida para longe de Deus ou para perto de Deus. E especialmente os primeiros 3 capítulos mostram esta panorâmica que dá um entendimento, uma visão espiritual muito grande. Nós vamos ler aqui o capítulo 3, alguns versículos iniciais que falam sobre a queda do homem. Eu vou começar no versículo 1, lendo na Bíblia. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 1. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então você vê a astúcia de Satanás falando, distorcendo aqui as palavras de Deus. A pergunta de Satanás para Eva foi assim que Deus falou, que Deus disse, vocês não podem comer de nenhuma árvore aqui do jardim? Já sabendo a resposta, ele sabia que não foi isso que Deus tinha falado, mas ele já preparou a pergunta para ter a resposta que ele queria. E Eva deu a resposta que ele queria. Não, Deus falou que a gente pode comer de todas as árvores, só da árvore que está no meio do jardim é que a gente não pode comer e nem tocar, senão vamos morrer. Então, aí ele chegou onde ele queria. Satanás chegou onde ele queria. E aí continuou. Então a serpente, versículo 4, disse à mulher: é certo que não morrereis. Assim como ele falou com Eva, ele fala com as pessoas hoje com respeito ao pecado. Ele fala assim, por exemplo, o jovem vai lá experimentar a droga pela primeira vez, né? O amigo está lá fumando a maconha, usando a cocaína e tal, o crack, e fala para quem ainda não usou, dizendo assim, experimenta, você vai gostar, você não vai viciar não, você vai se sentir muito bem. Quer dizer, o diabo pega o mal e passa para a pessoa uma certeza de que se ela praticar o mal, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você vai passar bem, nada de errado vai acontecer com você. Não tem problema, você vai lá, se envolve com aquela pessoa, se envolve com aquele homem casado, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Ele vai deixar a esposa, vai ficar com você, vocês vão ser felizes para sempre. O diabo conta uma história, ele pinta o pecado como se fosse uma obra de arte. Ele seduz a pessoa. Então, quando Eva olhou aquela árvore que ela tinha, imagine, a árvore estava no meio do jardim, não no canto, não no lugar escondido, inacessível, que eles mal passavam, era no meio, quer dizer, de manhã eles provavelmente tinham que passar por ela, de tarde passar, todo lugar que eles fossem nos jardins, praticamente eles tinham que passar por aquela árvore, e era proposital aquilo, e nós vamos falar em outra ocasião, por que disso, mas quando ela olhou para aquela árvore, agora com o olhar de Satanás, então ela viu aquilo e pensou, quem sabe
Quem sabe realmente Deus está escondendo de nós um prazer aí, uma coisa boa, que Ele não quer que a gente descubra, que Ele não quer que a gente tenha. Quer dizer, Satanás plantou no coração de Eva uma desconfiança de Deus. Desconfiança. Você sabe que o diabo trabalha muito com a curiosidade. E não tem bicho mais, desculpa a expressão, criatura talvez, mais curiosa do que o ser humano. O ser humano ele é curioso. Sabe aquela pegadinha que já várias vezes você deve ter assistido, aquela pegadinha que tem lá um buraco no muro, tem um muro e tem lá um buraco no muro, e alguém gritando do outro lado do muro, 52, 52, 52. Já ouviu essa pegadinha? Aí a pessoa vai lá, ouve 52, alguém gritando em um buraco, e tem lá um caixote para ele subir, ele vai lá, sobe, põe a cara para saber o que está acontecendo e pum, leva um soco no olho. 53, 53, 53. Assim é o ser humano. Essa pegadinha resume a natureza do ser humano. Curioso que não acaba mais. E pela curiosidade, quantas pessoas perdem a vida? Literalmente, perdem a vida pela curiosidade. Para querer descobrir, quer saber. Não, de repente isso aí, os filhos querem fazer o que os pais dizem para não fazer. Aliás, se você tem um filho, você já deve ter descoberto que se você quer que o seu filho não faça uma coisa, você tem que dizer para ele, faça isso. E se você não quiser que ele faça, você tem que dizer, não faça isso. Aí ele vai lá e faz. Quer dizer, é o contrário, porque a criança vai contra o pai. É o espírito do diabo, o espírito da curiosidade que foi plantado lá, já no jardim do Éden. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do quê? Do bem e do mal. Como pode uma pessoa querer ser conhecedora do mal? Como pode? Eu quero conhecer o mal. Eu quero conhecer o mal. Davi falou, eu não quero conhecer o mal. Davi falou, eu prefiro não conhecer o mal. Mas muitas pessoas dizem, eu quero conhecer o mal. Muitos jovens que cresceram na igreja, nasceram, seus pais eram da igreja, são da igreja, cresceram no ambiente cristão, aí começam a ver o mundo lá fora, chega na adolescência, diz assim, eu quero conhecer, eu quero saber como é que é. E aí sai da igreja, cai no mundão para conhecer o mal, conhecer o mundo. Eu não preciso usar droga para saber como é. Basta eu olhar para quem usa. Eu não preciso usar droga para saber como é que é droga. Vou usar para saber como é. Não, deixa eu olhar quem tem usado. Acho que os resultados estão aí, falam por si só. Não é verdade? Preciso usar para saber que a droga vicia, que a droga pode levar a overdose, que a droga destrói, enfim. Eu não preciso experimentar, conhecer o mal. Eu posso ter informações sobre o mal. Mas as pessoas cabeçudas querem conhecer o mal. Eu quero saber como é que é. Eu quero saber o gostinho do pecado. Quero saber como é que é. Então, por essa teimosia, por essa burrice espiritual, muitos têm caído. Porque querem ser conhecedores do bem e do mal. Então, você vai conhecer mesmo. Você quer conhecer? Você vai conhecer. Você vai sofrer. Como aconteceu com eles. Diz assim, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar conhecimento, aliás, entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Por isso você tem que cuidar das companhias, as amizades com quem você anda.
Porque quem anda no pecado também quer levar o outro a pecar. Quem anda no pecado quer levar o outro a pecar. Quem anda no erro quer levar o outro a errar. Até para se sentir melhor consigo mesmo. Não estou sozinho. Eu não sou só eu quem faz isso. Meu amigo também fez. Assim é o espírito do diabo. O diabo já era caído, então ele quis trazer o homem para o seu nível, para cair também no pecado. Então levou a mulher a pecar. E veja que o diabo não precisou falar com Adão. Não é curioso que ele falou primeiro com a mulher? Aliás, não primeiro, mas falou só com a mulher e deixou a mulher fazer o resto do trabalho. Bispo, isso é um comentário machista. Não, não é machista, não, é bíblico. É bíblico. Isso fala do poder de persuasão que você, mulher, tem. O poder de persuasão que a mulher tem, especialmente aos ouvidos do homem, aos ouvidos do marido. A mulher, quando ela é de Deus, ela leva o homem no céu. Quando ela é do diabo, ela leva o homem ao inferno. Bispo, e o homem? O homem também pode fazer isso, mas é mais difícil o homem levar a mulher. É mais difícil, mas a mulher, ela é sedutora. A mulher é sedutora. Ela tem aquele jeitinho. Tem ou não tem, mulher? Tem ou não tem? Fala a verdade. Vamos ser sinceros, mulher. É ou não é verdade? Você sabe, a mãe sabe como pedir para o filho, para fazer o filho fazer as coisas. O pai só sabe gritar. O pai só sabe ameaçar. É ou não é? A mãe sabe dar o jeitinho, a esposa sábia constrói a sua casa, ela sabe fazer. A mulher sabiá, ela não sabe fazer isso, ela só pia, né? Ela só fica no ouvido do marido, ela não é sábia, ela é sabiá. Então ela chateia, mas a mulher sábia, ela conquista tudo do marido, tudo, porque ela tem aquele jeitinho para conquistar. Como a Cristiane, a Cristiane já ganhou uns 2 ou 3 presentes de aniversário esse ano. Só assim. Sora, você quer me dar esse presente? Você quer comprar isso para mim? A mulher, mas é para o bem, é uma sedução legal, que eu gosto. Facilita para mim, eu não tenho que ficar escolhendo presente. Mas a mulher, quando ela é usada pelo diabo, ela pode levar você ao inferno. Por isso, mulher, muito cuidado. Você, homem, muito cuidado. Veja, o diabo usou a mulher. Não usou o homem para levar a mulher ao pecado. Usou a mulher para levar o homem ao pecado. Não estou dizendo que o homem é vítima, não. Adão não foi vítima. Tadinho de Adão, a mulher foi má e Adão... Não, foi culpa dele tanto quanto dela. Eu não estou falando que ele foi vítima, não. Em primeiro lugar, ele tinha que estar lá, não tinha que ter deixado Eva sozinha. Ele tinha que estar lá. Mas quando ela chegou e ofereceu para ele, ao invés de ele repreender, de ser forte, ele caiu, se entregou. Também foi mole, foi fraco. Foi fraco. Os dois foram fracos. Eu só ressalto aqui a questão da mulher, porque o diabo usou a sedução da mulher para amolecer o coração do homem. E assim o diabo sabe por onde chegar até você. Ele sabe usar o que te seduz. Pode ser mulher, pode ser o dinheiro, pode ser uma vaidade, pode ser o poder, pode ser a sua ambição por poder. Ele te oferece o poder, te oferece uma posição, te oferece um cargo lá no seu trabalho, promete coisas, mundos e fundos. Ele traz as coisas que ele sabe que você tem uma quedinha, uma inclinação para você cair para aquilo. Ele sabe. Ele estuda você como ele estudou Eva. Você acha que a serpente, o diabo chegou em Eva do nada e falou aquilo? Ele foi estudando e ele estuda você. Ele sabe onde está a tua fraqueza. E se a tua fraqueza é um ex,
Você tem, sabe, tem gente que tem, o ex é a fraqueza. Né? Ela terminou o relacionamento, tal, tá tocando a vida dela, mas se o ex fizer assim, ela volta. Ele ainda sente alguma coisa por mim. Pronto. Então o diabo vai usar o ex, porque é ali que ele te seduz. Se o dinheiro é o que enche os teus olhos, o dinheiro é o que faz os teus olhos brilharem, ele vai usar o dinheiro. Ele vai encher você de trabalho, vai dar muito dinheiro para você. Você vai enriquecer pelas mãos do diabo. E a tua riqueza vai ser a tua queda. Porque a tua riqueza é o meio pelo qual ele entra. Porque o amor ao dinheiro está fazendo você cair. Então você tem que vigiar. Qual é a lição que nós tiramos disso? Você tem que olhar o que o diabo tem tentado me usar contra mim para me seduzir. O que o diabo tem usado? É o sexo que ele usa. Você é um homem e você cai toda vez porque as mulheres se oferecem para você lá no seu trabalho, na escola. É a pornografia. O que o diabo usa contra você? Aí está a tua fraqueza, aí está a tua queda. O que você tem que fazer para ser inteligente? Você tem que fugir disso. Se você sabe que você tem uma queda para isso, o que você tem que fazer? Adivinha, vamos ver se você prestou atenção na lição de hoje. Uma palavra resolve isso. Vamos ver se você sabe qual é. Sacrifício. Parabéns, vocês estavam acordados. Uma palavra resolve isso: sacrifício. Sacrifício. Porque você tem uma inclinação, que é a tua vontade, a tua carne, que te seduz para aquilo ali. Mas se você sabe, né, isso aqui é a minha fraqueza. Isso aqui, esse é o meu ponto fraco. Se isso é o teu ponto fraco, meu amigo, então tesoura nisso. Corta, sacrifica. Eu vou sacrificar. Eu vou contra a minha vontade, eu vou contra a minha carne, para não dar abertura ao diabo para entrar na minha vida. Então você corta, fecha aquilo ali e o diabo fica. E agora, o que eu vou ter que fazer? O que eu posso fazer para entrar? O ponto fraco que eu podia usar, ele está mais alerta do que em qualquer outra parte. Então não posso mais usar esse ponto fraco aí. Quer dizer, você se fortalece. O seu ponto fraco pode se tornar a sua força se você sacrificar.